Virou rotina. O Palmeiras tá em mais uma final de Campeonato Paulista. E enquanto todo mundo por aí tá falando de polêmica, eu quero falar de jogo, meus amigos. Qual foi a estratégia do Palmeiras pra anular o São Paulo? Como o time conseguiu se classificar vencendo esse choque rei? Vem comigo pra análise tática. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise. E vou deixar um negócio claro aqui desde o início, tá? Antes que me venham aqui nos comentários com ai, mas o pênalti, ai, mas a arbitragem, ai, mas o roubo. Meus amigos, todos os canais esportivos estão falando sobre o pênalti. Todos. Você pode achar que foi, pode achar que não foi, mas aqui eu quero falar sobre o jogo, meus amigos. O Análise Verdão funciona desse jeito. Isso quando o Palmeiras ganha e quando perde também, tá? Porque quando perde prejudicado pela arbitragem, eu não fico aqui o vídeo inteiro falando de polêmica, de arbitragem, não. Aqui a gente gosta de falar sobre o jogo, meus amigos. Então, se você quiser ouvir sobre polêmica, sobre arbitragem, tem um monte de canal aí que tá falando sobre isso. Aqui a gente quer falar de campo e bola. E se você gosta disso, se você gosta de falar de tática, de futebol, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque aqui tem análise quase todo dia, análise tática, e estamos chegando já aos 100 mil inscritos, então vem com a gente. Indo então pro jogo, o choque rei foi bastante pegado, bastante disputado, e o jogo do Palmeiras pode ser separado em pouco brilho ofensivo por um lado, mas muita disposição, mobilização e estratégia do ponto de vista defensivo. O São Paulo entrou em campo com o seu quarteto principal ali na frente, né? E o Palmeiras montou uma tática específica para impedir o São Paulo de jogar. A ideia era fazer com que o único jogador que tivesse a bola para construir fosse justamente o que pior constrói no time. Para isso, o Abel montou uma marcação com encaixes individuais ao longo de todo o campo para tirar as opções de passe do São Paulo. Quem prestou atenção já conseguiu identificar isso vendo o jogo porque ficou realmente muito claro. Lá na frente, o Estevão marcava o Alan Franco, que era o zagueiro pela esquerda do trio, e o Vitor Roque marcava o Ferrarese, o zagueiro pela direita do trio. A dupla de volantes do São Paulo também era seguida de perto. O Facundo, que era teoricamente o meia esquerda do Palmeiras, ficou encarregado de seguir o Alisson, o primeiro volante do São Paulo. E o Rafael Veiga, que até apareceu pouco, né, no momento com bola, mas sem bola ele tinha uma função fundamental, que era marcar o Oscar, que era basicamente esse segundo volante que baixava nessa saída para tentar receber de frente e armar o time. E para marcar aquele trio de frente do São Paulo, de Luciano, Lucas e Oscar, você tinha o Emiliano Martinez seguindo de perto o Luciano, que às vezes se aproximava do Caleri, outras vezes baixava para jogar. O Richard Rios era o encarregado de seguir o Lucas e os laterais do Palmeiras batiam com os alas, o Vanderlan no Cedric e o Marcos Rocha no Enzo Dias. Então quem que sobrou nessa conta? Sobrou o Caleri do São Paulo, centroavante, e os dois zagueiros do Palmeiras, Murilo e Mikael. Então o Palmeiras criava uma sobra atrás, um 2 contra 1. E se tinha sobra lá atrás é porque alguém não estava sendo marcado lá na frente. E esse alguém era justamente o Arboleda, o zagueiro que menos constrói no São Paulo, que tem menos qualidade para construir e que teria uma falsa liberdade, né? Porque espaço para jogar ele tem, e ele teve. Tempo com a bola ele também teve, mas e opção para receber essa bola? Aí tava em falta mesmo. É assim que o Palmeiras pretendia anular o São Paulo, só faltavam alguns ajustes finos para essa estratégia ficar perfeita, porque vocês perceberam que, mais pro começo do jogo, ainda tiveram alguns momentos que o São Paulo conseguiu quebrar essa primeira pressão? Então, acontece que essa estratégia do Palmeiras gera muitos duelos individuais ao longo de todo o campo, então não só o Palmeiras precisava vencer esses duelos individuais, né, cada jogador tinha que vencer o seu duelo individual pro coletivo se sair bem, como também esses jogadores não poderiam chegar atrasados para pressionar, eles tinham que ter esses saltos de pressão muito bem ajustados, ou seja, esse timing para sair da posição para pressionar. Olha aí o efeito prático, o Vitor Roque mal posicionado chega atrasado no Ferrarese que consegue tocar, o Vanderlan chega atrasado no Cedric que consegue lançar, e aí vejam só como a marcação tá ajustada, mas presta atenção nos duelos individuais, o Caleri no alto com o Murilo disputando essa bola e o Lucas já ganhando as costas do Rios ali no meio campo, né, enquanto o Rios tá prestando atenção nessa disputa aérea, então é numa dessas que o São Paulo consegue superar essa pressão do Palmeiras e pelo alto, né, num lançamento pelo alto para ganhar ali a primeira bola, porque por baixo realmente estava difícil.
Ou seja, a marcação do Palmeiras estava encaixada, o time conseguia deixar o Arboleda sozinho, sem opção. Só que para você recuperar essa bola no campo de ataque, ou pelo menos forçar o erro do São Paulo, não bastaria isso. O Palmeiras precisava também ajustar o timing desse salto de pressão, desse momento certo de sair do jogador que você está marcando para pressionar o cara que tem a bola. Porque pensa aqui comigo, o Estevão e o Vitor Roque, eles estão marcando quem eles devem marcar, eles não estão errados. Só que a partir do momento em que essa marcação tá ajustada, se eles fazem esse movimento aí da flecha, de ir fechando a linha de passe, aproximando do Arboleda, pra pressionar, pra tirar tempo dele, ao mesmo tempo em que você fecha essa linha de passe pro zagueiro que eles estavam marcando, pronto, já é suficiente pra você forçar um erro do zagueiro. A partir do momento em que o Palmeiras ajusta isso, não só marca bem, vence os duelos individuais o jogo inteiro praticamente, e ajusta essa pressão, esses saltos de Vitor Roque, de Estevão, de Veiga, de Facundo, aí meus amigos, o São Paulo não consegue fazer mais nada no jogo praticamente, não consegue superar essa marcação do Palmeiras. E eu falei que ofensivamente não foi um grande jogo do Palmeiras, com bola, só que o interessante é que o gol que o Palmeiras faz vem justamente de uma pressão alta muito bem feita e com esses ajustes finos necessários. Vejam só como Vitor Roque e Veiga pressionam o Arboleda, saltam para forçar o erro, só que fechando linha de passe e o resto dos encaixes ali também tá perfeito, né? Tá encaixadinho. Então o Arboleda ele vai ser obrigado a passar por cima do Vitor Roque, né, com esse passe, que por ser uma trajetória da bola ali que leva tempo, é suficiente pro Vitor Roque se manter ali pressionando. Ele consegue chegar ali na bola, acompanhar esse passe. E aí o que ele faz? Pressiona o Ferrarese tirando a linha de passe, força o Ferrarese a ou rifar a bola pra frente ou tocar a bola pra trás, que é o que ele faz, ficou sem a opção do passe no Arboleda. E aqui, essa instrução do Veiga, ela muda tudo. Aqui ele coordena a pressão do Palmeiras de uma forma muito inteligente. Você lembra que essa marcação individual tinha uma sobra lá atrás para dar uma segurança maior? Aqui o Veiga se aproveita disso para pular uma casinha e pressionar o da frente, vou chamar desse jeito, porque o Ferrarese que deu aquele passe na lateral, passe pra trás, ele tá morto na jogada, essa bola não consegue mais chegar nele sem o Vitor Roque cortar. Então o que o Veiga percebe? Nesse momento, nesse frame, basicamente, o Palmeiras tá em superioridade, tem 5 jogadores do Palmeiras pressionando em cima e 4 do São Paulo, sendo que um é o goleiro. Então o Veiga pensa, essa situação aqui tá perigosa pros caras, eu sei que se o Rafael quebrar a bola lá na frente, tem uma sobra na minha defesa. Então, em vez de pressionar simplesmente o Oscar e esperar o Rafael resolver o que ele vai fazer com a bola, eu vou pressionar o Rafael. Todo mundo pula um jogador e marca o próximo, por isso que ele aponta pro Estevão marcar o Oscar que era o dele. E qual que é o reflexo disso? Todo mundo tá marcado, até o goleiro do São Paulo. O Vitor Roque saiu do Ferrarese que tava morto na jogada para pressionar o Arboleda, que tá num péssimo posicionamento de corpo, inclusive para receber a bola. O Veiga saiu do Oscar para pressionar o Rafael e o Estevão compensou marcando o Oscar. Aqui já não tem mais o que o Rafael fazer, meus amigos. O pênalti é uma consequência dessa armadilha montada e da inteligência do Veiga para saber quando saltar para pressionar. Lembra que eu falei? Inclusive, bicho, o Veiga é um negócio impressionante, porque de fato não foi um grande jogo dele com bola, ofensivamente falando, mas ele foi não só muito importante para a estratégia, como também o Palmeiras venceu com 1 a 0 gol do Veiga. Isso parece uma sina nessa temporada, porque não é um início de temporada brilhante do Rafael Veiga, só que já são 9 participações diretas em gol em 12 jogos, é quase uma por partida, ele é muito decisivo. E diante disso, o segundo tempo do Palmeiras foi ainda mais controlado, porque perdendo, o São Paulo precisou se soltar e atacar, e vencendo, bastava o Palmeiras se proteger bem, e o time conseguiu fazer isso. A postura defensiva e a mobilização do time, né, nesse segundo tempo merecem sim elogios. O Palmeiras protegeu muito bem a própria área, conseguiu pressionar o São Paulo e não sofreu em nenhum momento, né? Inclusive resolvendo de vez esse ponto do salto de pressão, né? Que se já tinha sido correto no gol que o Palmeiras faz, no intervalo o Abel ajustou de vez, né? Matou essa questão. O Palmeiras conseguiu algumas vezes recuperar essa bola, forçar o erro do São Paulo nesse segundo tempo, então foi uma postura defensiva muito boa do Palmeiras. A única chance, clara, que o São Paulo teve foi ali ainda no finalzinho do primeiro tempo, numa bola desviada ali que o Caleri perde a chance, mas na segunda etapa o São Paulo não cria nada, né, e é mérito do Palmeiras também.
E como eu disse, quando você tem uma marcação baseada nesses encaixes, vencer os seus duelos individuais é muito importante, porque quando você perde um duelo, isso gera uma cascata de erros que prejudica os seus outros companheiros. E por isso, eu preciso elogiar algumas atuações. Eu já falei da do Veiga, que como eu disse, anulou o Oscar praticamente não jogou, o Veiga conseguiu vencer o seu duelo individual mesmo sem brilhar ofensivamente, mas créditos também pro Mikael, que foi um jogador muito firme nesses duelos, principalmente contra o Caleri, protegeu a área muito bem, tem se mostrado um ótimo zagueiro. O Marcos Rocha fez um segundo tempo de almanaque, jogou muita bola também. E o Emiliano Martinez, que cada vez tem se adaptado melhor ao Palmeiras, e como ele era esse camisa 5, muitas vezes ele tinha que limpar a entrada da área para não sobrar problema para os zagueiros, e ele foi perfeito nessa missão. Deu desarmes limpos, impediu ataques, quando precisava fazer uma falta ele fez a sua falta, enfim, foi fundamental para o Palmeiras manter essa baliza zero. E de quebra, se a gente for falar bem a verdade, as melhores chances do segundo tempo foram do Palmeiras, né? Recuperando bolas, como eu disse anteriormente, que o Palmeiras fez bem. A principal foi do Facundo, na minha visão, né? Num passe espetacular do Vitor Roque, que quase sai como assistência. Mas você teve outras chances também, uma do Felipe Anderson, que ele acaba patinando, o Estevão no mesmo lance tem a chance de finalizar, enfim. Foi um Palmeiras que, tendo a bola ou não tendo a bola, foi superior ao São Paulo, o jogo. Isso não significa dizer que foi um jogo brilhante do Palmeiras, tá? Que na minha visão não foi. Eu esperava mais do Palmeiras em termos ofensivos, saindo jogando, criando espaço. O Palmeiras não conseguiu gerar oportunidades dessa forma. A maneira que o Palmeiras encontrou para gerar chances de gol foi justamente recuperando bolas no campo de ataque, com essa estratégia específica que o Abel montou e se aproveitando de uma dificuldade que o São Paulo já tinha nessa saída de bola. Eu falei aqui no último vídeo, onde eu falei sobre a tática do São Paulo, que eles tinham dificuldade para sair jogando. O Abel com certeza sabia disso, não montou essa estratégia à toa. Mas mesmo não tendo sido um jogo brilhante, na minha visão o Palmeiras vai precisar melhorar muito essa organização ofensiva. Pro primeiro jogo da final, que é em casa, que é muito importante, foi uma partida em que o time se mobilizou de uma forma muito positiva. Não foi um amasso igual aquele 5 a 0, mas em uma semifinal contra o seu rival, o Palmeiras conseguiu controlar o jogo e praticamente não sofreu do ponto de vista defensivo. Então é claro que vão falar de arbitragem a semana inteira, vão ficar reprisando o lance do pênalti, o áudio do VAR e tudo mais. Só que a gente não pode também fechar os olhos pro jogo, porque o São Paulo teve 50 minutos no segundo tempo, até um pouco mais pelos acréscimos, com 70% da posse de bola, sem conseguir criar uma chancezinha sequer contra o Palmeiras, que merecidamente chega a mais uma final. Você, concorda comigo, discorda, o que você achou da análise, do jogo? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, sempre gosto de ver a participação de vocês. E lembre-se, se você gosta de falar de futebol e não de polêmica, aqui é o seu lugar, tá? Você achou o canal certo, então já inscreva-se aqui no Análise Verdão para não perder mais nada. Aproveita também para deixar um like nesse vídeo se você viu até o final, né? Significa que você gostou, então não custa nada deixar o seu likezinho. E tá aqui mais uma sugestão para você conferir, mais uma análise tática exclusiva aqui do Análise Verdão. Basta clicar aí no vídeo que tá na sua tela para você assistir agora mesmo. Fechou? Até lá!